esposa, a Ana Tereza, ela faz todos os exames dela no mês de aniversário. Em agosto ela faz. Então o agosto rosa dela é agosto, né? Como a minha cirurgia foi em outubro, então realmente foi uma coisa Foi assim, bem simbólico, né? porque eu fiz a cirurgia exatamente naquele mês que todo mundo só falava em câncer de mama, e que saiu até na época, saiu um livrinho do pessoal de São Paulo falando, explicando bem direitinho, e eu li assim, porque é um mês que realmente se fala mais, né? Mas eu costumo dizer que para a mulher todo mês é rosa, todo mês deve ser rosa, né? Isso. O outubro ele vem para alertar mais da importância, para você que estava meio esquecida tem que fazer, mas na verdade todo mês tem que fazer. Todo mês a gente tem que pensar na gente, né? Uma coisa, só um adendo sobre o que ela falou, que eu não pensava tanto nisso, mas que realmente sobre a qualidade de vida da mulher, sobre os exercícios, a importância de alimentação, a importância de exercício físico. Então, depois do meu tratamento, até por conta de alguns remédios que eu tomo, né, eu comecei a ter dores articulares e dor articular bem tensa. Eu me levantava assim, e aí o meu oncologista puxou assim a minha orelha e disse: você tem que fazer exercício físico, você tem que fazer exercício físico. E realmente muda assim a qualidade de vida. Hoje em dia eu regularmente, atleta menos, mas regularmente eu faço, porque realmente modifica. Até porque alguns tratamentos, né, têm como efeito colateral, né, dor do corpo, dor articular, e muda sim completamente. Um dos tratamentos hormonais é o tamoxifeno. Tem muito efeito colateral? Isso. O tamoxifeno dá um efeito colateral para a paciente, como se ela estivesse entrando na menopausa. Então são pacientes que é antiestrogênico, né? Exatamente. O que a doutora Daniela está falando, existe um inibidor de aromatase, que dá muita artralgia, principalmente nos braços, no joelho, dessas articulações. Então é um outro tipo também de medicação, do mesmo jeito em relação de hormonoterapia, né? Só que uma outra classe. E tem efeitos colaterais. E aí exatamente isso que ela falou, que ajuda para diminuir a questão desses efeitos. Eu ia comentar. Sucesso foi a pessoa, o marqueteiro, ou se foi uma associação que criou essa ideia do Outubro Rosa. Fantástico. Quem teve essa ideia foi fantástico. Eu não sei quem foi. Você sabe quem foi? Não, eu já li alguma coisa nos Estados Unidos. Parece em Nova York, teve alguma questão onde uma pessoa que teve, e aí uma família, por conta dessa pessoa que teve, começou a divulgar essa questão. E ela gostava muito da cor rosa. E parece que ela chegou a falecer, inclusive. E aí começaram a ver essa questão do outubro. E aí fizeram questão de corrida, de maratona, essas coisas. E aí começaram a divulgar, apareceu, não me engano, foi em Nova York, que começou essa questão nos Estados Unidos na década de 90. Pegou mais na época de 90. Não sei se essa pessoa teve câncer nessa época ou começaram a divulgar mais por também. aí. Mas veio dos Estados Unidos. Talvez também pela prevalência, né? Que nós temos vários meses com várias cores, né? Mas talvez pela prevalência elevada também do câncer de mama, seja um fator do sucesso, vamos dizer assim. Não, eu acho fantástico, porque pegou. A população sabe que o outubro é rosa. E aí tiveram a ideia da saúde do homem, porque o homem nordestino, ele derruba boi, capa bode, né? Meu pai era macho para tudo. Agora fomos ali no hospital, mas fugia. Homem tem medo de fazer exame. Se fosse um homem para fazer mamografia, coitado, não faria. E aí, fantástico, nós vamos ter o podcast, que é o Novembro Azul. Então, deu certo o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Agora, pegou carona, virou, né? Fantástico, quem teve Foi essa bom. ideia também. Porque virou um arco-íris de meses. Tem meses com 5 cores diferentes. Né? E não pegou. Mas o outubro, e vocês estão lindas de rosa, viu? Estão de parabéns, viu? Vieram a caráter. Parece mesmo. até que a gente combinou, né? De vir toda de rosinha, assim, pra chamar Eu acho que não combinaram, não, mas por causa do convite tiveram essa ideia, foram sugestionadas, né? É arroseada a sua muda, né? Aproveitando, o homem pode ter câncer de mama. 1% dos cânceres de mama são em homens. Não quer dizer que 1% dos homens vão ter câncer de mama, mas 1% dos cânceres de mama em homem. É raro, é raríssimo. Por isso que também não tem indicação de fazer rastreamento de mamografia em homem, graças a Deus para você, né? Mas
Porque a taxa é pequena de homem que é diagnosticado. E a questão é como um homem, de uma maneira geral, tem uma mama muito menor do que o da mulher, qualquer coisa que ele sentir, principalmente sair líquido pelo bico do peito, ou sentir algum caroço estranho na mama, o homem tem que procurar o médico para ser avaliado. Então, E é o mastologista que ele procura. De preferência. Impressionante. Já pegasse algum aqui? Já. Eu tenho operado três homens. 2 meus e um do colega que a gente entrou de cirurgia. Vou evitar me consultar com você. Não, mas isso Lógico, eu sou 15 anos, né? não. Eu não indo me consultar com você significa que eu não estou com nenhuma descarga mamária, né? Exatamente. Vou tentar me controlar. Mas é importante também esse alerta, né? Porque é muito comum o homem achar que não tem possibilidade, É uma doença né? só de mulher, né? Em criança também acontece, mas é raríssimo, né? A mais jovem que eu peguei raro. foi 28 anos. Apesar de eu ter uma prima pessoal que teve câncer de mama aos 24, mas eu ter operado, eu operei a mais nova minha, foi com 28. Que é nova, né? Muito nova, muito jovem. Muito jovem mesmo, E sensação de morte, a mãe. Ah, meu Deus. Cria o sentimento de culpa, foi que eu fiz de errado para ter? Eu comi brigadeiro demais. Olhe, eu não passou isso não. Eu já ouvi várias pessoas com essa sensação de culpa. Você pode ter feito isso, você... Inclusive, eu sou muito tranquila, de um modo geral, sou super light, né? Mas eu via várias pessoas falando isso, já li algumas coisas, mas para mim não passou na minha cabeça o que foi que eu fiz, não. Você teve isso? Para mim passou porque tem que ter mesmo, né? Dar de mamar, amamentação, diminui o risco? Diminui. A amamentação é um dos fatores de diminuição de risco de câncer de mama, que ajuda, né? Existem alguns fatores de risco de câncer de mama. Posso falar rapidamente aqui? Vamos dizer... Pode falar até devagar. O fato de ser mulher é o que aumenta mais o risco para câncer de mama. 1% dos cânceres de mama, como a gente falou, é em homem. Mas a maioria, só o fato de ser mulher já aumenta risco para câncer de mama. O paciente que já teve câncer de mama aumenta risco para câncer de mama. Uma paciente que nunca pariu, nunca nulípana, né? Nunca nem engravidou no ligesto ou no lipo. E, logicamente, nunca amamentou. A mama, ela só termina o seu desenvolvimento completo a partir do momento que a mulher amamenta. Então, paciente que tem a mama densa, é mama jovem, justamente quando ela começa a amamentar, essa mama se desenvolve, termina esse desenvolvimento dela. Por isso que ela ajuda nessa questão da lipossubstituição. Pacientes hoje em dia estão tendo cada vez filhos mais tardes. Pacientes que têm uma menarca, que é a primeira menstruação muito cedo, e a menopausa, a última menstruação muito tarde. Então, nessa exposição ao hormônio, também aumenta risco para câncer de mama. Pacientes que estão submetidas a locais de radiação, aumenta risco para câncer. Paciente... aumenta o risco de... Anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama? É uma Boa bem pergunta. discutível. Anticoncepcional aumenta o risco? Veja, de uma maneira geral, não. Tá? Hoje em dia, os anticoncepcionais têm uma dosagem bem baixa. É porque antigamente, da mesma coisa da terapia de reposição hormonal, tinha umas dosagens muito altas. O anticoncepcional tinha uma dosagem muito alta. Então, o que é que acontece? Se você quiser trabalho que aumenta risco para câncer de mama, eu lhe dou. Se você quiser trabalho que não aumenta risco para câncer de mama, eu também lhe dou. Então, é uma questão muito divergente, mas de uma maneira geral não aumentaria risco para câncer de mama. Inclusive, ele ajuda muito outros tipos de câncer. Você não tem que fazer com que uma mulher, principalmente uma paciente jovem, com esse risco de uma gravidez precoce, que tem outros problemas, influenciar você desempenho no câncer de mama, você vai fazer com que a paciente não use. Mas a questão maior que precisa ser bem deixado claro é que a paciente que teve câncer de mama, ela não pode usar anticoncepcional. Então, se é uma paciente jovem que está ainda na questão da sua sexualidade, que pode engravidar, ela tem que evitar com métodos de barreira. Hoje, ainda seria o mesmo que não seja um tumor hormonodependente. Exatamente, a gente não abre mão. Aí o que eu vale salientar, hoje, a gente está falando em outubro de 2023. Mas já existem trabalhos querendo liberar alguns DIUs hormonais, mesmo em pacientes que já tiveram câncer de mama. Mas, de uma maneira geral, hoje, rotineiramente, a gente ainda proíbe. Então, que teve hormônio, seja terapia de reposição hormonal ou anticoncepcional, a gente não usa.
Tá certo. Eu usava o Mirena, que é um DIU hormonal, e tirei.